Testando seus conhecimentos. E agora, hein? Chama a irmã tá... Tomaram o quê? É. Não, mas essa aqui é fácil. Essa aqui é mamão com açúcar. Só ele ficou um tempinho sem, aí tem que configurar de novo. Mas esse aqui é fácil, hein? Agora vai, tá quase. Aí. Esse é fácil. Qual evangelista é representado pelo leão? Vamos ver aqui. Qual? Sem consultar. Não. Ó, tem 4 opções. Mateus, Marcos, Lucas ou João? Mateus. Mateus. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, em Canarana. Não sei. O leão, gente, o leão. Vamos ver aqui. Marcos. E aí? Agora, por que é Marcos? Quem que andava? O Marcos? O leão? O João Batista andava no deserto. João Batista de Deus no deserto andava. Vamos ver então? Vira Lombardi, vai. Oi! Marcos, porque o leão tem sua morada no deserto local que João Batista pregava. Então, uma salva de palmas para quem acertou e para quem errou. Fica aí para a próxima estudar mais, né? Hã? Já aprendeu, pronto. É verdade. Quem errou, já aprendeu. Vamos então abrir a cortina agora para ver o próximo. O Evangelho segundo Mateus. Já vimos a parte da introdução, vamos agora entrar no Evangelho segundo Mateus. Mateus, autor do primeiro evangelho. Quem foi Mateus? Mateus, chamado também de Levi, era publicano ou cobrador de impostos. Tem alguma Levi aí? Quem que é Levi aí? Não pensei. Aí, ó, pronto, tá vendo? Você perguntou, né? Só na mente a gente já respondeu. Mateus era o Levi, que era o publicano, ou também conhecido como cobrador de impostos. Foi chamado por Jesus e logo deixou tudo, né? Rapidamente deixou a coletoria de impostos e seguiu o mestre. Mateus 9, que está a vocação dele. Mateus 9:9, para ficar mais fácil ainda. A vocação de Mateus está onde? Mateus 9:9. 9:9. Ficou mais fácil. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Simples assim. Estava lá trabalhando, não, deixa eu pegar minhas coisas, deixa eu guardar aqui, não. Levanta, é para seguir? Levantou e seguiu o mestre. Outras fontes afirmam que depois da ascensão de Jesus, se dedicou ao apostolado entre os judeus e depois pregou aos pagãos da Etiópia, onde deve ter morrido mártir. Para quem não está muito ligado na geografia, eu já coloquei Etiópia aqui, ó. Isso aqui é que continente? Africano, né? Não é o Brasil não, tá, gente? Parece um pouquinho, mas não. Isso aqui é a África, então a Etiópia fica bem aqui, né? Nessa parte em vermelho.
Então, há outras fontes que disseram que ele foi para lá evangelizar os pagãos e lá teria então morrido martirizado, né? Primeiro foi aos judeus, depois foi aos pagãos da Etiópia. A tradição então da igreja atribui a Mateus a redação do primeiro evangelho. É o mais antigo testemunho que nós temos desse evangelho, é de Pápias, que foi bispo na Frígia, que ele escreve mais ou menos no ano 130. Ele fala que o primeiro evangelho era chamado de dizeres, logia, porque nesse livro chama a atenção que os discursos de Jesus, que Mateus colocou de maneira ordenada e sistemática. Então, o Evangelho de Mateus tem muito discurso de Jesus, tem muitas palavras de Jesus, muito mais que os outros evangelhos. Por isso esse evangelho era conhecido como dizeres, né? Já o bispo Pápias, no ano 130, dava testemunho disso. Está vendo que os evangelhos são autenticados, são confirmados pela tradição, não é mito. Ah, alguém inventou lá e pronto. Não, a tradição faz questão de confirmar. Olha, realmente o evangelho é autêntico, confirmado, e ele chama esse de logia. Logia é de logos, né? Tudo que é logia é relacionado à palavra ou estudo, né? De logos, dizeres, porque tem muitos dizeres de Jesus. Mateus escreveu no próprio país de Jesus, tendo em vista os leitores cristãos convertidos da onde? Do judaísmo. Então, são judeus que se converteram ao cristianismo. Então, Mateus, quando escreve o evangelho, pensa nesse grupo de pessoas, ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo, cristãos que vieram do judaísmo. Muita convicção, com certeza. Tem cristãos que não vieram do judaísmo? Existe cristãos que não vieram do judaísmo? Tem, né? Que são os pagãos. Os pagãos convertidos ao cristianismo. Tem pagãos que se converteram ao cristianismo e tem judeus que se converteram ao cristianismo. Se não tivesse, a gente não estaria aqui, porque alguém era judeu aí? Alguém é de família judaica? Ninguém. Então, todos nós somos pagãos. Então, Mateus escreve esse evangelho pensando nos judeus convertidos ao cristianismo. A gente vai ver por quê. Vamos primeiro ver um pouquinho da personalidade do autor. Quem era Mateus? Vamos entender um pouquinho quem que é Mateus para poder entender o seu evangelho. Primeira coisa, quando a gente tem lá o catálogo dos apóstolos, a gente tem um catálogo em Marcos, em Lucas e em Mateus, tá? A gente vai verificar que os nomes dos apóstolos são sempre colocados em duplas, né? Como dizem por aí, dupla de 2, né? Então, os nomes são sempre colocados em duplas. Em Marcos, olha a dupla que é Simão e Tiago. Aliás, antes, quais são os nomes dos 12 apóstolos? Primeira coisa, né? E aí? O nome dos 12 apóstolos. Começando aqui, fala o nome de um, representando a família. Marcos. Oi? Marcos. Marcos. Olha, Marcos, bem que poderia ser, mas não. Marcos é um evangelista, mas ele não foi apóstolo. Um dos 12 apóstolos. Pedro. Yes, aí sim. Outro, Pedro, vamos lá. O João. João, André, Tiago. André, Tiago. Vamos aqui, vamos ver.
O senhor é parecido com o rapaz da caneta azul, não é, gente? Igual. É o bigodinho que faz isso. Fala um apóstolo aí. O Paulo. Paulo vem depois, né? Felipe. Filipe, Mateus. Mateus, Judas. Judas. Já estamos em 6 aqui, hein? Bartolomeu. Bartolomeu, 7. Tomé já foi. Filipe já foi. Hã? Zacarias não. Zacarias. André, muito bem. Outro Judas, porque teve 2 Judas, já estamos em 9. Falta 3 só, hein? Hã? O outro Tiago, muito bem, 10. Falta só 2. Natanael é o Bartolomeu. Já foi. Já foi. Falta 2. João já falou. Roseli já tem a dica ali, hein? Simão, 11. Só falta 1. Simão, não, tem o Pedro e tem o Simão, Zelota. Simão Zelota. Olha aí. Tem o Pedro e tem o Simão. Ela falou o Simão, muito bem lembrado, que é o Zelota. Só falta 1. Mas nos 12 ali, tá faltando um desses 12 primeiros. Depois veio o Matias que... Mas vamos ver aqui então. Ó, Pedro, olha lá. Pedro, João, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelota, Filipe, o outro Tiago, Judas, Tomé e Judas Iscariote. Então, tem 2 Judas e tem 2 o quê? 2 Tiagos, tá? Presta atenção que tem 2 Judas e tem 2 Tiagos. É uma pergunta tão simples, mas tá vendo como é que a gente suou a camisa para conseguir responder? 12 apóstolos, os 12, é tudo os 12, mas quem são os 12, né? Então, normalmente eles vêm citados em Marcos, olha como é que Marcos cita. Simão e Tiago, João e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Tadeu, Simão e Judas. Tadeu é o Judas. Esse Tadeu aqui é o Judas, que é Judas Tadeu. E esse é o Judas Iscariote. Judas Tadeu foi agora dia 28 de outubro. 28 de outubro. Agora, como é que está a lista no Evangelho de Mateus? Mateus 10. Como é que vem essa lista aí? Mateus 10. Mateus 10, 2. Os 12. Como é que está a lista aí? Ó? Os 12 apóstolos. Primeiro, Simão e quem? E André. Então vem primeiro aqui, Simão e André, Simão Pedro e André, tá. Depois, Tiago e João. Depois, Filipe e Bartolomeu. E depois, opa! O que Mateus fez no evangelho dele? No de Marcos, Mateus vem primeiro e Tomé depois. No evangelho de Mateus, o que acontece? Tomé vem primeiro e Mateus vem depois. Exatamente, irmã. Por humildade, ele se coloca então em segundo lugar. Na dupla, ele coloca o Tomé
primeiro e ele coloca em segundo lugar, dando prioridade, assim colocando o seu irmão Tomé como o primeiro, né? Então, nessa lista a gente já vê um pouquinho a humildade e a simplicidade de Mateus, né? Se colocando em segundo lugar, quando outros evangelistas colocam ele Mateus primeiro, depois Tomé. Na hora que ele escreve o evangelho dele, ele coloca Tomé e depois Mateus. Outra questão sobre Mateus. Somente no evangelho de Mateus o apóstolo é mencionado como cobrador de impostos ou publicano. Olha o Christian aí, gente. Valeu, Christian. O Christian ajudou a gente aqui, trouxe extensão. Por isso que não precisou da sua, porque ele arrumou extensão. Ele falou, não, tá tudo certo, Christian. Valeu. Dia 7, estamos aqui de volta, hein, irmão? Então, Mateus é o único no evangelho dele que fala que ele é cobrador de impostos publicano. Uma coisa que é uma coisa sem honra, né? Desonrosa, uma coisa assim, que um judeu acha muito pouco honroso falar isso, né? Não é um adjetivo bonito que a gente fala assim, enche o peito para falar, não, pelo contrário. Falar que a pessoa é publicano e cobrador de imposto para um judeu é algo até vergonhoso, constrangedor, né? Ele fala, sou publicano, sou, né? A mesma coisa, sei lá. Exatamente, o fariseu era um grupo que era os mais piedosos, gente piedosa, gente que rezava. As pessoas iam lá, né, pedir conselho, orientação às vezes, porque eles eram, né, considerados os mais sábios e também os mais fiéis à lei, né? Então, falar que é fariseu, o povo enchia o peito para falar, eu sou fariseu, quer dizer que eu sou seguidor da lei, fiel à lei e uma pessoa piedosa. Contrapartida, falar que é publicano, é uma pessoa, né, cobrador de impostos, né? É o fiscal aí que fica cobrando os impostos. Eu sou fiscal, né? Ninguém gosta muito da pessoa que fica cobrando você, cobrando impostos, né? Não é uma profissão assim muito querida. Então, Mateus faz o quê? Ele faz questão de falar que estava lá cobrando impostos e publicando. Os outros não falam. Não frisa essa parte, né? Por quê? Porque Mateus não tem problema de se colocar na posição que ele tinha, de cobrador de impostos e publicano. Né? Então, quem terá tratado Mateus dessa maneira, senão o próprio Mateus, de falar, olha, eu era assim mesmo, era publicano, era, né, o cobrador de impostos, porque a maioria, os cobradores de impostos, eram conhecidos também porque uma parte eles pegavam para eles. Além de cobrar os impostos, eles reservavam uma coisinha para eles, sabe? Né? Até hoje, bom, eu não sei. Né? O leão, né? Mas naquele tempo era conhecido como ladrão. É a mesma coisa a pessoa falar, olha, eu sou ladrão, viu, gente? Eu gosto de roubar as pessoas. Não é uma coisa assim muito legal de você ficar falando para todo mundo, né? Como se fosse um sinal de orgulho. Então, mas Mateus faz questão de frisar que ele era cobrador de impostos, ele era esse publicano. Né? Os outros já não falam tanto sobre isso. Né? A gente vai saber que Mateus estava lá cobrando os impostos por causa do próprio evangelho de Mateus. Em Mateus 22, 19, Mateus 22, 19, deixa eu aqui, juntos, Mateus 22, 19, na parte do tributo pago a César. Jesus disse, hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo.
apresentaram-lhe um denário. Tem até uma nota aqui. Mateus fala que essa moeda, quando narra a disputa de Jesus com os fariseus sobre o tributo a ser pago a César, Mateus usa termos técnicos em grego. Ele fala que é uma moeda do imposto, a moeda do tributo, porque ele conhecia bem qual o valor do imposto, qual moeda era usada para pagar o tributo, o imposto. Coisa que Marcos e Lucas não utilizam. Eles falam até de um denário só. Mas Mateus fala, não, essa aí é a moeda do imposto. A moeda do tributo. Enquanto os outros não especificam isso, Mateus frisa isso, porque ele conhecia a moeda do imposto, né? E falando de moeda, olha que interessante, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a questão das moedas do Novo Testamento, né? Essa moeda, que era um denário, né? Era uma moeda, aqui a gente tem as moedas romanas, tá? As moedas romanas. Nós temos as moedas gregas e tinha a moeda judaica. Tinha a moeda romana que era, por exemplo, usada para pagar o imposto a César. Você já tinha que dar na moeda romana de César. E tinha as moedas gregas muito usadas no comércio, né? Então é como se a gente tivesse aqui 3 moedas, né? Tem o real, que nós temos, é como se a gente tivesse aqui o real, o dólar e o euro, vamos supor, né? Para pagar um imposto com outra moeda, né? E para comercializar, comprar alguma coisa no mercado com outra moeda, né? Então, por isso é que tinha os cambistas no templo. Lembra dos cambistas que faziam a troca de moeda? Então a gente tem a famosa, o denário que é o tributo, né? Olha lá, ó. Eles falam de denário, que é a moeda do imposto. O denário é a moeda do imposto, é essa moeda aqui. Tem a cara de quem aqui? O rosto de quem? Não dá para ver, né? Vamos aumentar aqui, tem o rosto de César. Um denário romano equivale a uma dracma, que é uma moeda grega. Vocês já ouviram falar de dracma, né? Tem muito no Evangelho também o dracma. É o mesmo valor do denário. Fala, irmã. A moeda perdida, a dracma perdida, né? A moeda era um dracma, que equivale a um denário. Você sabe mais ou menos, um denário é o valor pago por uma diária, muito bem. Então, uma diária, um dia inteiro de trabalho de uma pessoa, era pago com um denário. Quanto mais ou menos é uma diária? Oi? 80? Depende também, né? Depende de quem? Lá na Barra é em torno de 120, 100, 120. Depende também do tipo de serviço. Aqui tá bom, tá mais barato, né? R$100, né? Vamos jogar por R$100, então, para ficar na média entre 80 e 120, uns R$100 para facilitar a nossa conta. Vamos supor que um denário, gente, equivale a uma diária. Então, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, R$100. Essa moedinha vale R$100. O imposto era R$100. A mulher não perdeu uma moeda, mas uma moeda de prata, um dracma, valia quanto? R$100. Por isso que ela fez festa. Porque quando a gente ouve assim no Evangelho, a moeda perdida, pensa que 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos. Gente, ninguém faz festa porque encontrou 50 centavos. Porque o gasto que ela vai ter com a festa
não vai compensar ela ter encontrado 50 centavos. Por isso que é interessante a gente estudar um pouco as moedas, para a gente contextualizar o que elas valem de fato. Isso aqui é uma diária, R$100. Bom, aí já vale a pena você procurar. Se você fizer uma festa com R$50, comprar salgadinho, refrigerante, não se chamar o povo para... Você ainda sai no lucro. Porque você encontrou R$100, R$120, vamos dizer, que era o valor de um dracma. Então, não é porque é moedinha que a gente tem que, encontrar uma moedinha, por que tem tanta fé? Aí a gente olha o evangelho e não entende. Por que tanta fé por causa de uma moeda, de R$1? Só que, nesse caso aqui, ela tinha um valor de um dia inteiro de trabalho. E era um dia que a gente estava dando de imposto para César, que é um denário, é igual a uma dracma. Né? Agora, por exemplo, o tributo do templo, que eles davam no templo, era um ciclo judaico. Um ciclo judaico já é um tetradracma, que é um estáter, é uma moeda que vale 4 vezes o valor de um dracma. Então, quanto mais ou menos era o tributo do templo? 400 e poucos reais, mais ou menos. Aí eles tinham que levar 4 denários, trocar, aí eles conseguiam trocar 4 denários por um ciclo, só para vocês terem uma noção. Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30. Por quanto em reais, mais ou menos, Jesus foi vendido? Só que Jesus não foi vendido por 30 dracmas. Jesus foi vendido por 30 estáter, ou tetradracmas, que foi 30 ciclos. Porque aqui é prata também, só que essa é uma prata menor. Jesus foi vendido por 30 tetradracmas, que vai dar em torno aí de 30 dracmas dá quanto? Oi? 30 vezes 100, 3.000, muito bem. Tem contador aí? Vezes 4, 12.000. Foi quanto valeu o sangue de nosso Senhor. Em torno de 12 a 14 mil reais, vamos dizer assim, porque... Não, tinha valor. Hoje tem valor também. Quem que não... 12 mil já não ajuda? Vixe, 12 mil reais é um valor até considerável. Até para a gente estar tentando trazer para o contexto de hoje. Porque às vezes a gente fala assim, 30 moedas de prata. Aí a moeda, é R$1, 30 reais, será que... Entendeu? Só para a gente poder contextualizar e entender melhor o evangelho. Até estudar as moedas é interessante. A viúva. Quanto que a viúva deu no templo? E aí? Quanto que a viúva só deu quantas moedinhas? Eu acho que era 2 moedas. Eu acho que era 2 moedas. E aí, qual moeda que a viúva deu no templo? Que era tudo que ela tinha. Mas ela não tinha um ciclo para dar. Era uma viúva. Vou dar uma pista, era uma moeda grega que ela deu.
Será que ela deu um estáter, um tetradracma de prata? Será que ela deu um dracma, 2 dracmas? Porque ela deu 2 moedas? Vocês já viram essa passagem na Bíblia? Ela está onde? Vamos achar para... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui mais. Tcharam. Cadê a viúva? Cadê a viúva? Tem tanta viúva. Ah, ela está aí, é? Marcos 12, 42. Essa passagem não tem em Mateus, tá? A gente está falando dela, mas ela só aparece em Marcos 12, 42. É porque a gente está falando das moedas, viu? Marcos 12, 42. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Tá falando o que aí? Só que lá está escrito o quê? Antes do quadrante. Tá, mas na tradução, quem está com a tradução oficial da CNBB? Quem que está com a tradução oficial tem a nota de rodapé aí. Marcos 12, 42. Olha o celular para não... 12. Marcos, avança mais. Marcos 12, 42. Tá quase. Mais uma, Flavinha, é isso aí. 12, 42. Aqui, por aqui. Colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Aí na nota de rodapé, vamos lá, 12, 42. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 2 moedinhas de pouco valor. 2 leptos. Opa! 2 leptons, gente. O que é 2 leptons? Tá aqui o lepton aqui, ó, que é um quadrante que eles falaram, que é uma outra moeda que simboliza 2 leptons. Olha aqui o lepton aqui, ó. 2 moedinhas dessa aqui, ela não fica nem redondinha, porque não dá. 2 leptons. Se eu juntar 128 leptons, eu tenho o quê? Um dracma. Ou seja, ela equivale a R$100 dividido por 128. O quê? Quanto é que dá aí pelas contas? Cadê os contadores? Quanto que a viúva jogou? E era tudo... Não, aí é 100 dividido por 128, né? Mais ou menos... 78 centavos. Foi o que essas 2 moedinhas, 2 leptons, que ela jogou ali, cerca de 80 centavos. R$1,60 mais ou menos que ela jogou. E era tudo o que ela tinha. E Jesus olhou, elogiou ela e falou, olha, ela deu R$1 e pouco ali. Foi só 2 moedinhas. Mas ela deu mais do que todo. Porque quando chegava uma pessoa, jogava uma moeda. Caiu um monte de moeda assim. Nossa, esse aí tá. Aí daqui a pouco Jesus está lá conversando, ouviram o som.
Aí todo mundo, quem que só deu isso aí? Só 2 moedinhas que caiu ali. Aí, coitada, é aquela viúva. Mas aí Jesus falou, vocês acham que os outros deram mais? Ela deu mais do que todo, porque enquanto os outros deram o que estava sobrando, ela deu tudo aquilo que tinha. Oi? A Bíblia, né? Pois é. Tem um livro que tem chamado Concordância da Bíblia. A concordância ele vem por palavras, aí você procura e vem todas as passagens bíblicas que tem aquela palavrinha. Mas tem alguns aplicativos que dá para achar algumas passagens. Mas olha só que interessante, né? Como que o estudo das moedas também ajuda a gente a contextualizar. Por quanto que Jesus foi vendido, quanto que a viúva jogou no templo, quanto que eles ganharam por uma diária de trabalho, qual que era o tributo dado a César. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro para pagar o tributo a César. Quanto que era o tributo do templo e outras, né? Tem várias passagens que falam da moeda. Só que como a Bíblia não traz o nome delas e nem o valor, a gente fica meio sem entender, né? Falar, a mulher ficou feliz porque encontrou a moeda perdida, mas uma moedinha? Não, é uma moedona, né? 100, 120 reais já ajuda, não ajuda? Já dá uma boa ajuda. Então, é interessante também a gente conhecer as moedas para a gente ver o valor que as coisas têm no Evangelho, né? Quem quiser, dê um soninho. Agora tem um cafezinho lá atrás, fresquinho, que o Christian trouxe. E aí a gente vai continuando. Olha, por exemplo, aqui, imposto do templo, Mateus 17. Mateus 17, versículo 24. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Quando chegaram a Cafarnaum, os que recolhiam a taxa do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga a taxa do templo? Quer dizer, tinha o imposto do templo, tinha a taxa do templo, que a gente já viu o valor que ela tem. Vamos lá para o versículo 27. Mas para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda que vale o dobro da taxa. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Se a gente for olhar aqui, uma moeda que vale o dobro da taxa, literalmente um estáter, que são 2 dracmas. Aí tem outra nota aqui do 24. Vê o 24. A taxa do templo. Então, um estáter, que é uma outra, que é um tetradracma, né? Mas ele chama de um estáter, seria 2 dracmas. Tá certo, porque são 4 dracmas, né? Então ele pegou uma moeda que valia 2 dracmas, vale o dobro da taxa. Então a taxa do templo era pelo que está aqui, a taxa do templo seria 1 dracma, né? Porque se essa moeda vale, aliás, vale 4, tá certo. A taxa do templo é 1 dracma. Uma taxa do templo lá era 1 dracma.
Aí o estáter vale 4 dracmas, que são 2 de dracmas, né? O estáter, ele fala aqui que é o dobro da taxa do templo. Certo? Se é o dobro da taxa do templo, então a taxa do templo, na verdade, é 1 de dracma, que são 2 dracmas, vamos dizer assim, né? Em torno aí de R$200, vamos dizer, né? Que é a taxa do templo. Seria 2 moedas dessa, que aqui não tem todas as moedas também. Tinha uma outra que era o de dracma, que era o dobro dessa, que é o que Jesus, né? Pedro pega na boca do peixe. Já que ele está pedindo, por quê? Para pagar para mim e por ti, né? Então já dá 2 taxas do templo. É como se a taxa do templo, nesse caso aí, fosse 1 dracma, e ali eu tenho 1 de dracma, que já paga a taxa do templo para mim e para ti. Não ficava. Já que é para pagar, vamos logo pagar isso aí. Cadê o peixe? Pega o peixe. Aí já pegava uma moeda que já tinha o valor já põe no recibo. Essa aí é para mim e para o Pedro. A taxa do templo, que é 1 de dracma que ele achou no peixe. Essa moeda ela não está aqui, porque aqui não estão todas as moedas, tá, gente? Mas é como se fosse 2 dracmas dessa. Eles podiam pagar então com a moeda grega, a taxa do templo, né? O ciclo é só para mostrar que ele tem um valor de 4 vezes o dracma. E aparece o ciclo também. Alguém jogou fora, né? Alguém jogou, aí o peixe foi lá, às vezes caiu do bolso, estava lá pescando, caiu do bolso. Aí o peixe foi lá e pensou que fosse comida e pegou. Depois eu vou mandar para vocês essas moedas também, vocês me lembram de mandar para vocês no grupo, para vocês quando verem um texto, porque ele não vai estar no texto, mas vai estar na nota de rodapé o valor da moeda. Aí vocês têm noção de quanto que está valendo aquele, né? Qual o valor do que eles estão falando aqui no contexto da Bíblia. Tá bom? Já tinha. Então, Mateus fala assim, o imposto do templo, porque ele sabia qual é o valor do imposto do templo. Aliás, o negócio de imposto, ele sabia tudo. Do templo, para César. Então, por isso que Mateus fala que é o imposto do templo. Enquanto outros falam, era um denário, é uma moeda, é um outro valor, Mateus frisa, olha, isso aí é o valor de um imposto. Por quê? Porque ele conhecia, porque ele era cobrador de imposto. Ele já estava com as taxas todinha na cabeça dele, já sabia tudo. Isso, 1 de dracma são 2 dracmas. É 1 de dracma que ele achou no peixe, né? Então a gente já sabe até o valor que ele achou no peixe. Já pensou você pescar, abriu a boca do peixe e achar R$200? Já ajuda. Né? No grupo dos apóstolos, Mateus era habituado à arte de escrever, calcular e dispor dados, por isso foi indicado, talvez até pelos outros apóstolos, para redigir um resumo da catequese pregada pelos apóstolos. Por quê? Porque ele já tinha mais, os outros eram na maioria pescadores, né? Quem que tinha lá melhor manuseio do lápis, da caneta, da pena, né? Fazer conta, escrever, era Mateus. Então, provavelmente os outros, Mateus, dá uma resumida aí na catequese, vai escrevendo alguma coisa, você sabe, né? Passado o tempo, a memória já vai falhando, né? A gente já está ficando meio, né? Tá passando o tempo, então, talvez pelos outros apóstolos, ele foi indicado para escrever um resumo da catequese pregada. Os outros estavam mais habituados à pesca, tinham as mãos adaptadas às redes, aos remos e ao barco,
do que ao estilete e pergaminho, que era o instrumento usado para escrever. Pergaminho a gente já viu, estilete para poder escrever mesmo sobre o material que é o pergaminho, né? Era. Praticamente tinha que dar um cortezinho no couro para poder fazer a incisão e a tinta poder pegar melhor. É uma tatuagem, né? Vamos dizer assim, né? Uma espécie de tatu, né? Eram grandes tatuadores os evangelistas, né? Fazia quase que ao mesmo tempo, né? Passando a tinta e já riscando, né? Para a tinta poder pegar no material lá, né? Era com estilete, né? Porque se colocasse por cima, e era um material que não era assim lisinho igual papel, então você tinha que fazer uma pequena incisãozinha na hora que fosse escrever. E demorava às vezes semanas, né? A gente viu aqui, papiro, pergaminho, demora semanas para fazer isso, né? A gente tem, por exemplo, o códices unciais, eles foram todos escritos em letras maiúsculas. A gente tem alguns códigos da Bíblia, alguns manuscritos, cópias, né, que ficaram, tudo em letra maiúscula, né? Outros em letra minúscula, outros no papiro, né? Outros lecionários, e estão distribuídos nas bibliotecas do mundo inteiro, né? E tem no Vaticano, tem na Filadélfia, tem em Londres, tem em Paris, Berlim, várias bibliotecas têm manuscritos de cópias da Sagrada Escritura, que está tudo catalogado, certinho, bonitinho. Quantas mais ou menos que a gente tem de cópia do Novo Testamento? Lembra? Lembra do nosso encontro? Mais ou menos, quantas cópias a gente tem hoje do Novo Testamento? Vamos ver, essa é mais difícil, hein? Não chega a tanto. O caderno, outro, 200? Não, mais, está frio. Está frio ainda. Está frio. Está quentíssima. Quem falou 5.000? Para ser mais preciso, 5.236 cópias. Mas a gente falou aqui 5.000. Lembra dos 5.000 cópias que ficou hoje? Não, mas tudo bem. Fica espalhadas pelo mundo. 5.236 para ser mais preciso. Cópias do original. Quer dizer, são cópia da cópia da cópia da cópia que ficaram hoje do século II, terceiro, quarto, sexto e por aí vai. E nós temos cópias. Além daqueles manuscritos que foram achados lá nas cavernas de Qumran, muito bem. Que foram descobertos, que tem a maioria lá do Antigo Testamento, né? Aqueles escritos. Gente, até agora, alguma pergunta? Fala, irmão. 1947. 1947 que foram descobertos isso. Escritos do século I antes de Cristo ao século I depois de Cristo. Isso. Estava lá, acho que um pastor, alguém, quando ele começou a ver umas cavernas lá, foi ver, tinha os potes com os manuscritos. Bom, se vocês não têm nenhuma pergunta, tem? Canarana tem pergunta? Não? Sim ou não? Esperamos entender. E respostas? Vocês têm? Agora que eu quero ver. Vamos ver agora. Qual era o alimento de João Batista? Letra A, carne. Letra B, mel. E letra C, pão. Vamos ver aqui? Mel e gafanhoto. Mel com gafanhoto. Bom, gafanhoto não está ali.
Vamos ver, todo mundo no mel? Tem o pão. Pão. Ele estava no deserto. Quem faz mel aí? Alguém faz mel aí? Aí, ó. O padre Alcides é um... Oi? Ele cria... Quem faz o mel é a abelha, ele só tira, né? Então vamos ver a resposta de vocês. Vai, Lombardi, vai. Oi, mel. Certa resposta. Está lá em Mateus 3, versículo 4, falando qual que era o alimento de João Batista. Se alguém quiser ver, Mateus 3, versículo 4, está lá, né? Hã? Aí eu só pus porque o outro é muito fácil, né? Agora o mel de pelo de camelo. E ó, gafanhotos e mel silvestre. O gafanhoto era fácil, aí eu botei o mel para ver se dificultava um pouquinho. São Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. A gente já falou isso aqui. Querendo mostrar-lhes que Jesus é o Messias. E a gente tira isso através de um exame atento ao texto. Primeira coisa que Mateus supõe é que eles conheçam a língua aramaica. Então, Mateus escreve em aramaico. Se fosse para pagão, para gentios, ele não escreveria em aramaico. Ele teria que escrever em quê? Em grego. Mas como ele escreve para judeus, ou seja, cristãos que vieram do judaísmo, ele tem que escrever, ele escreve então em aramaico. Ele também supõe os costumes dos judeus. Ele não tem que, quando fala de algum costume judeu, ele não fica explicando porque o judeu, os outros têm que explicar. Mateus não explica, a gente vai ver isso aí. E também ele supõe que as pessoas conheciam a geografia da Palestina, já conheciam as regiões. Quais regiões mesmo que a gente tem lá embaixo? Judéia, a região, estou falando da região, né? Isso mesmo. Então lá. Galileia. Aqui. Região da Galileia. E aqui? Pronto, é isso. Né? Judéia, Samaria e Galileia. De modo que ele fala sobre esse elemento sem acrescentar alguma explicação. Ele já supõe que as pessoas conheçam a geografia e os costumes judaicos e a língua aramaica. Por exemplo, ao contrário, Marcos e Lucas, que escreveram para não-judeus, ou seja, para os pagãos, eles tiveram cuidado de acrescentar esses dados, o necessário esclarecimento. Vamos ver, por exemplo, sobre isso aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Está lavando a mão, né? Vamos ver o texto de Mateus e o texto de Marcos. Vamos lá em Mateus, Mateus 15, 1. Mateus 15, 1. Ah, tem um Szinho. O que esse Szinho depois do Mateus significa? Seguinte, que a gente vai ler o 1 e o 2. Se eu tiver dois S's aqui, 1, o 2 e o 3. E só, né? Porque senão a gente já põe na outra forma de citar. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos quando vão comer. Aí fala, ele respondeu-lhes:
Então Mateus só fala isso. Eles não lavam a mão quando vão comer. Aí a gente se pergunta, mas é para lavar? Porque o judeu sabe da tradição. Por isso que olha como é que Marcos coloca, Marcos 7. Marcos 7 também, 1. Marcos 7, 1. Olha como é que Marcos coloca isso aí. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Aí vem o versículo 3. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Olha aí, quanta explicação Marcos tem que dar. Porque o jeito de lavar as coisas, eles quando chegavam da praça, eles tinham costumes antigos de lavar as mãos, né? Então Marcos dedica alguns versículos para explicar esse costume. Mateus explica alguma coisa? Não, porque Mateus está escrevendo para os judeus, e já supõe que os judeus conheçam essas tradições aqui. Marcos, como escreve para pagãos, ele tem que explicar, olha, é assim que o judeu, quando chega da praça, ele tem que lavar, se purificar, tem um jeito certo de lavar copo, vasilha, né? Pega o sabão, coloca na esponja, coloca o detergente, vira a vasilha, não sei, e assim por diante, né? Então, Mateus escreve para judeus, não precisa explicar, Marcos precisa porque escreve para os pagãos. Mas Mateus também, ele emprega um grande número de semitismos, ou seja, são expressões próprias do judaísmo, que um pagão, um não-judeu, não entenderia. Por exemplo, a expressão reino dos céus. Reino dos céus, o que é reino dos céus? Para o judeu, é o reino de Deus. Cidade Santa. Será que é Água Boa, Canarana? Que cidade santa que é essa? Não. O judeu já sabe. Falou em cidade santa, Jerusalém. Jerusalém que é a cidade santa. E Água Boa, fica onde? Né? Oi? Tá vendo? Perto de Nova Nazaré, né? Nazaré. Tá vendo? E Canarana? Ou Nova Chavantina também. Pronto. Quando fala lá, casa de Israel, Mateus fala, casa de Israel. Que casa é essa? Quem que é Israel, gente? Primeiro eles não sabiam que era Israel. Depois, casa de Israel, é o povo judeu. Mas isso o judeu já sabia. Quando Mateus coloca a casa de Israel, o judeu já sabe, é o povo de Israel. Consumação do século, quer dizer, o fim do mundo, né? Consumação do século, quando o século se consumar, quando houver a consumação, ou seja, o fim do mundo. Filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Quem que é o filho de Davi? Mas não é Salomão? Né? Eles sabiam, Salomão foi filho de Davi, porém eles esperavam um filho que fosse o filho de Davi, ou seja, o Messias, o rei esperado, né? O grande Messias. Então, quando Mateus fala o filho de Davi,
ele já sabe, opa, é Jesus, né? Porque ele vem da descendência de Davi. Ele é o filho de Davi esperado, porque os outros filhos não instauraram definitivamente o reino. Jesus veio para trazer o reino definitivo do seu Pai. Bom, Mateus é o que mais nos aproxima dos sermões de Jesus. Se a gente quer ter aquele gostinho de ouvir as palavras de Jesus, do jeito que Jesus falava, a didática de Jesus, né? Se Jesus usava, o que Jesus usava para falar, né? As palavras de Jesus, bem o jeito de Jesus de falar mesmo, Mateus é que vai trazer esse sabor primitivo dos sermões de Jesus para nós. Daí vem, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, que ressoa o linguajar semita de Jesus, porque Jesus era judeu, falava como judeu, se expressava como um judeu. Então, esse saborzinho do discurso de Jesus, do jeito de Jesus falar, a gente percebe bem no Evangelho de Mateus. Oi. Pode fazer quantas perguntas você quiser. Fala no microfone enquanto eu tomo água. Em algum momento você vai ajudar quem tem curiosidade de distinguir povo judeu, povo israelita. Para quem que Jesus veio trazer a salvação? Eu confundo tudo. Israel já era um continente, um país, alguma coisa? Quem é Israel? É um personagem também? Somos todos nós? Muito boa pergunta, que a pessoa tem curiosidade, né? Por exemplo, o que é? Por que a gente fala semita, hebreu, judeu, israelita? Né? Vocês viram que tem tudo a ver, mas tem algumas diferenças, né? Por que fala hebreu? Por que fala israelita? Por que fala semita? E por que fala judeu? Eu vou preparar para ficar mais claro, e aí eu posso responder depois? Não é previsto, mas pode ser preparado para a gente esclarecer, porque fala semita, aí depois fala judeu, aí fala hebreu, e depois fala israelita, né? Aí fica aparecendo, mas na verdade ele está mais ligado a fases do que a povos diferentes. É o mesmo povo, mas que passou por fases diferentes, né? Semita dos descendentes de Sem, lá do Gênesis, esses são chamados semitas, né? Depois hebreus, que veio também lá de Gênesis. Hebreus é um povo que mora depois do rio, significa isso, né? Agora, israelita já vem com Israel, né? Que foi pai dos 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Por isso chama israelita, já pega essa fase do povo de Deus. Israel, que era Jacó, né? Ele teve uma luta com Deus e depois mudou o nome para Israel, né? Ele é parte do povo, todos eles são parte do povo de Deus, só que eles foram adquirindo nomes de acordo com acontecimentos da sua história, mas é o mesmo povo, semita, hebreu. Aí eu estou nos israelitas. Por que israelita? Porque vem de Israel, que foi pai de 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. E depois judeu, porque dessas 12 tribos só ficou uma para continuar, que é a tribo de Judá. Daí vem a palavra judeu. Então é como se esse povo, pelo seu processo histórico, eles fossem adquirindo esses nomes de acordo com acontecimentos da sua história, né? Semita, porque vem lá da descendência de Sem, lá de Adão. Hebreu,
também veio desse momento, são habitantes nômades do outro lado do rio, porque eles eram nômades naquele tempo. E israelita por causa das 12 tribos de Israel, e judeu porque das 12 só sobrou uma para continuar esperando o descendente que é Jesus, que é a tribo de Judá. As outras depois se dispersaram, né? Ficou praticamente uma tribo. Quando volta do exílio, volta a tribo de Judá. Por isso que é chamado. O último nome deles é judeu. Mas falar hebreu, israelita, semita, né, é quase um sinônimo. Mas a gente tem que entender que a última denominação que eles tiveram foi judeu, que é até hoje. Mas a gente fala semita, né, hebreu, israelita, né, que é o povo de Israel. Assim em geral, mas depois a gente já deu uma clareadinha. É o mesmo povo, só que ele teve essas denominações por causa de acontecimentos históricos, tá? Mas depois a gente pode trazer, já entendeu, já deu uma clareada, né? Sim. Não, na verdade, a salvação que Jesus veio trazer é para todos, a gente vai ver isso aqui. Mas ele priorizou o povo que estava esperando ele. Eu vou primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a salvação é para todos, mas eu tenho que começar com alguém, com um, com dois, com três, para atingir o mundo inteiro. Tem como falar na televisão para o mundo todo, vamos dizer assim, vou entrar em cadeia mundial. 1, 3, 2, 1. Gente, eu vim, não foi assim. Então, para chegar em todo mundo, Jesus teve que começar com alguém, com o povo, com 12, e foi assim, né? Jesus começou primeiro na casa dele, com José e Maria, né? Daí vem a congregação da irmã, né? Começou lá na casinha de Nazaré e foi se expandindo. Depois vieram os 12, 72, aí chegou na gente. Chegou em nós. Mas ele tem que começar com alguém. E ele priorizou o povo que já tinha sido preparado para receber o Messias, o Salvador. Que é o povo judeu, israelita, hebreu, semita, é a mesma coisa. Tá? Bom, o esquema dentro do qual Mateus encaixa o ensinamento sobre esmola, a oração e o jejum. Mateus 6, de 1 a 18. Né? Então, Mateus ele gosta de fazer um esquema para ficar mais claro as palavras de Jesus. Vamos ver aqui, Mateus 6. Mateus 6, de 1 a 18. Tem lá o Sermão da Montanha, aí nós temos a esmola. Mas vamos falar só a primeira parte aqui. Mateus 6, vamos ler primeiro de 1 a 4. Cuidado para não praticardes vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Olha o versículo 2 aqui, que é importante. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Tá? Como fazem os hipócritas. Aí, não faça como fazem os hipócritas, se a gente for no versículo 5, quando Mateus fala da oração, olha como é que Mateus fala. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. A mesma fórmula, Mateus falou com relação ao jejum, à esmola, depois repetiu com oração. Vamos lá no versículo 16 agora. 16. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Opa! Então olha como é que é fácil
a gente aprender o ensinamento de Jesus lendo Mateus, porque Mateus faz uma coisa quase como que a gente para decorar, para ajudar na memorização. Então, Mateus gosta de usar de quê? De fórmulas que voltam para ajudar a recitação de cor, muito característica das escolas judaicas e cristãs antigas, porque eles não tinham livro, não tinha data show, não tinha como eles decorar, a não ser fazendo o quê? Fórmulas. E Mateus, como excelente catequista, trabalha com essas fórmulas. Primeira coisa, quando pensar, 3 coisas: esmola, oração e jejum. Quando vocês for pensar na esmola, primeira coisa, não façais como os hipócritas. Eu não posso fazer igual a eles. É o que eu não posso fazer. Não posso rezar igual a eles, não posso jejuar igual a eles, não posso dar esmola igual a eles. Vamos ver a outra fórmula que Mateus usa? Mateus 6,3, com relação à esmola. 3. Tu, porém, quando deres esmola, faz assim. Tcharanã. Tu, porém, quando deres esmola, faz assim. Olha o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, tarará. Versículo 17, como é que está lá? Tu, porém, quando jejuares, faz assim, né? Faz assim, perfuma a tua cabeça, lava o rosto, etc. Então, olha a fórmula. Não façam como os hipócritas, tu, porém, faz assim. E aí vem a terceira parte da fórmula, que é o que vai ser repetido depois. Versículo 4. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Versículo 6. Aliás, o versículo 6, o finalzinho lá. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Versículo 18. E teu pai que vê o que está em segredo, te retribuirá. Está vendo? A fórmula que Mateus usa para esmola, oração e o jejum. Sempre assim, ó. Não façam como os hipócritas, porque eles fazem assim e tal. Né? Tá. Quanto a ti, quando deres esmola, quando rezar, quando jejuar, faz assim. E teu pai que vê o que está escondido, te recompensará. É sempre assim. Aí fica mais fácil. Faz o ensinamento de Jesus sobre a esmola. Primeira coisa, não faça como eles, porque eles querem aparecer, eles ficam lá ostentando, né? Você, porém, quando deres esmola, que não sabe, saiba à esquerda o que fez à direita. E teu pai, que vê o que está escondido, as ocultas, te recompensará. Então, olha como é que Mateus vai trabalhando em cima de fórmulas, porque é mais fácil decorar, não precisa muito esforço da mente, né? E assim Mateus é um jeito próprio da escola judaica e das escolas cristãs antigas. A catequese era assim naquele tempo. Hoje você pergunta quem foram os 12 apóstolos, você tem que torcer. Você pergunta quais são os 10 mandamentos, ainda vai lá os 7 sacramentos, eu acho que você consegue sem precisar torcer muito, né? Mas por quê? Porque perdeu-se o valor de, né? Hoje é tudo, tem no Zap lá, se eu quiser saber quais são os 10 mandamentos, eu vou na internet, não sei o quê, mas nunca decora. E se não passa pela mente, muitas vezes não cai ao coração, né? A publicidade usa muito desse tipo de técnica, né? Compre batom, compre batom. Olha que esse anúncio já tem, mas todo mundo lembra, né? Compre batom. A publicidade usa muito dessas técnicas.
já do tempo de Jesus, e a gente esqueceu. Aí, ó, a irmã Terezinha vai dar o testemunho. Porque no meu tempo não tinha nada dessas coisas para a gente gravar. Então, tá aqui, até hoje. Aí, ó. Todo mundo sabe a caneta azul, azul caneta, caneta azul. É. Não igual aos hipócritas, quanto a ti, não faz igual aos hipócritas, e teu pai que veio escondido te recompensará. E vai assim, né? Músicas também ajudam a decorar, né? Então, a caneta azul não. Hã? A escola, a história sagrada. Sim. Esse especificamente eu não conheci. Eu usei um outro, eu estudei em outro de catequese, um verde. Eu não me lembro agora exatamente. Mas eu gostei da fala da senhora, porque antigamente não tinha o livro de catequese. Como que era dada a catequese? Mas tinha catequese. Como que a catequese era dada? Um grande recurso que era usado na antiguidade, e a irmã tocou aqui, eram as figuras, as gravuras. Nas igrejas mais antigas, de Roma, por exemplo, na porta delas, das igrejas, eram esculpidos em baixo relevo toda a história sagrada. De modo que as pessoas, né, os catequistas, mas as crianças, jovens e adultos que passavam por esse processo de formação, de conhecimento, eles liam através das imagens toda a história sagrada. Ali foi Adão e Eva, ali Moisés, ali, né? Então, antigamente, tinha até nos vitrais também, algumas igrejas antigas, porque não tinha o livro, não tinha data show, não tinha nada, não tinha um recurso. Então, a imagem a gente grava muito melhor, né? Então, eles usavam esse recurso também. Aprendi, sabia toda a história. Pelas gravuras, né? Por isso que eu sempre gosto, de botar alguma imagenzinha. Vocês veem que não tem nenhum... Eu acho esse recurso da imagem, porque tem gente que não guarda só pela fala. Tem gente que é muito bom de gravar pelo que a gente está falando. Tem outras pessoas que já conseguem gravar pela imagem. Tem outras pessoas que só conseguem gravar fazendo, escrevendo. Que tem muita gente aqui que eu observo que mesmo se tiver apostila vai continuar escrevendo. Por quê? Porque é um jeito de gravar, que é o gravar fazendo, aprende fazendo, né? E assim, por isso que eu gosto de usar também o recurso da imagem, que eu acho que facilita bastante na hora da gente aprender. E para concluir, mais uma perguntinha final, com um pouquinho de testemunho do nosso, já está em processo de beatificação, de canonização, já foi aberto o processo dele, é daqui da diocese, então a gente é bom aprender um pouquinho sobre o padre Rodolfo Luckenbach. Quando o padre Rodolfo Luckenbach pediu licença a seus pais para partir em missão com os salesianos, ele falou assim: vocês sabem muito bem que faz anos que o meu desejo é ir para as missões, e ninguém vai me impedir, pois minha vocação é ser missionário, e seguirei este chamado de Deus, mesmo que custe muitos sacrifícios. E a gente sabe o sacrifício que custou, né, da própria vida.
De fato, quando ainda estava na 8ª série, mais ou menos lá pelos 14 anos, quantos anos você tem? 13? Pois é, mais ou menos. Você está em que série? Aí, pronto. Está aqui. Quando tinha a idade, eu só esqueci seu nome. Luísa. Ah, é o nome da minha mãe. Quando tinha a idade da Luísa, mais ou menos, sua mãe o chamou para dar explicações sobre um bilhete amassado que encontrara no bolso do seu paletó com a frase: quero ser missionário. Porque ele estudava com os salesianos na época, o padre pediu para escrever o que eles queriam ser. E aí um bilhete ele errou, amassou e colocou no bolso, que naquele tempo o pessoal estudava de paletó. Ele é alemão. Aqui ele estava na Alemanha ainda. E aí a mãe dele encontrou e pediu explicações. O que significa isso aqui, hein? Aí ele falou, não, eu quero ser missionário, igual a Luísa, né? Está devendo explicações aos pais dela. O que eu quero ser? Não, eu quero ser missionária. Aí a mãe, não, que história é essa? Vamos explicar. Não, porque eu fui lá naquele encontro lá bíblico e gostei muito da história do padre Rodolfo Luckenbach. Quem sabe, né? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual foi a data do martírio do padre Rodolfo Luckenbach? Aqui a gente está em Meruri, o local do martírio, na aldeia de Meruri, e eu quero saber quando que foi o martírio. 15 de julho de 76, 20 de abril de 72 ou 8 de setembro de 1981. A, B ou C? Luísa. B. B. Nós temos aqui B. A irmã, Padre Tiago. Vamos ver por aqui. Letra? C. Bom, falaram B, falaram C e falaram A. Né? Eu tenho a impressão que alguém vai acertar. Eu tenho essa leve impressão. Ele fez, inclusive, agora 40 e poucos anos, uma coisa assim. Mas vamos ver. Vamos ver, porque essa data depois, provavelmente um dia depois dela, que vai ser usada para o culto, né? Quando ele for canonizado. Mas Lombardi, abre aí pra gente. Vai. Oi, letra A. Quem falou A? Ninguém. Ficou Roseli. A ou B ou C? Ficou então, gente, lembre essa data, 15 de julho de 1976, às 10h30 da manhã na aldeia Meruri, né? Na aldeia dos Bororos, lá em Meruri. Oi? Não tinha, eles tinham tipo um rádio amador, uma coisa assim, para se comunicar. Ele foi assassinado a tiros, né? Deram tiros nele. E aí, ele veio primeiro, parece que foi no braço, depois no abdômen, na região do abdômen. E aí, o porquê a gente vai ver no próximo encontro, viu? Não vão parar o padre Rodolfo aqui, não. Vai ter mais sobre ele. Ele foi martirizado junto com o índio Simão Bororo. A aldeia de Meruri. Fica ali, depois de General Carneiro, indo para Cuiabá. Até um local o pessoal da Barra está indo muito lá fazer visita, conhecer, né? Fazer visita, fazer uma peregrinação. Então, é isso. Por hoje, gente, é só. A hora voou, já são 12:00 e o Padre Tiago está ansioso para dar a palavra final e a bênção final
cheio da unção sacerdotal. O óleo está escorrendo do seu sacerdócio. Ah, é a foto, né? Tem que tirar. Para mandar. Próximo é dia 7. Bom dia. Estamos alegres porque ontem tivemos o Dia da Graça na paróquia. Quem aproveitou, começou às 8 da manhã, foi até às 9:30 da noite. Eu estou com minha coluna doendo, mas com muita alegria, e foi muito bem participada aqui na paróquia. Quem se aproxima da palavra de Deus, ao alimentar-se dela, é nutrido pelo Espírito que nos move a vivê-la. Por isso vamos pedir ao Senhor a graça de transformar nossas vidas e deixar-nos guiar pelo Santo Espírito dele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia, Deus abençoe.